Você sabia que 10% da população mundial é gay? LGBTQIA, existem muitas denominações e que foram criadas ao longo dos anos e que, por ser uma população tão pequena, ela é uma minoria. E por que existem tantos medos, ódios e discriminação com relação às minorias? É uma coisa que é meia difícil de entender e até mesmo de explicar, porque uma minoria, ela não necessariamente ela quer tomar o poder, né? A gente quer só viver, né? A gente quer viver com dignidade. E para vocês terem uma ideia de como a nossa vida é difícil, principalmente dos gays, até o século XVIII, XIX, não existia denominação homossexual, né? Se chamava as pessoas de invertidas. Isso aparece muito num filme que chama O Nome da Rosa. Tem um dos monges morre e eles dizem ele era invertido em algumas coisas, né? E dá uma olhadinha, esse filme é bem bom, O Nome da Rosa. E depois começa o Oscar Wilde, surgiu o Oscar Wilde. O Oscar Wilde é um escritor britânico e ele se envolveu numa situação bastante difícil e foi a julgamento e toda a vida dele foi escrachada, assim, uma relação sexual que ele teve com um nobre na época e o homossexualismo era proibido, então ele foi a julgamento, foi expulso, terminou morando na França. Mas o que aconteceu? As pessoas terminavam chamando, o fulano é tipo Oscar Wilde. Então, quer dizer, não havia uma denominação. O termo homossexual surge mais tarde, né? Na minha infância, acho que já falei em vídeos anteriores, assim, a gente não falava gay, a gente falava era puto, era fresco, né? Pro bissexual existia o nome Gillette, o cara era Gillette, né? Quer dizer, cortava dos dois lados. Olha que estranho isso. A partir do momento que se começa a construir uma denominação específica para as minorias, elas começam a criar identidades. E a identidade é a coisa mais importante para a gente construir autoestima, porque não tem como você construir autoestima sem ter uma denominação. Por que eu contei essas histórias? Porque uma vez alguém me perguntou, para que esses nomes LGBT, QIA, e está sempre aumentando esse nome, né? É porque, na verdade, o movimento, em termos históricos, o movimento das minorias sexuais, né, ele é muito recente. A gente não tem 200 anos dessa história. O homossexualismo sempre existiu? Sempre existiu. Né? Nunca não houve. Né? Sempre houve. Mas ele passou a ser determinado nas diferentes variações há muito pouco tempo. Né? Não tem nem 200 anos. Então, assim, nós somos um movimento jovem em relação à história. Então a gente ainda precisa de denominações, a gente precisa se definir, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, olha os transexuais, há 10, 15 anos atrás, que é muito pouco tempo, a gente quase não ouvia falar de transexuais. Hoje em dia a gente tem aí, esse ano vai ser um ano, por exemplo, que nas eleições do Brasil, a gente vai ter muitos transexuais, um número recorde, se elegendo, tentando se eleger a cargos públicos. E isso é ótimo, porque vai dando representatividade. Uma democracia se constitui com a diversidade, não tem outra forma. Gays não querem chegar ao poder. Os gays não querem que todos sejam gays, porque se todos estiverem gays, o mundo vai acabar. Bem, ele vai acabar de qualquer jeito, mas vai acabar mesmo. E quem é que vai fazer filho, né, se todos forem gays? A gente não quer engaysar as pessoas, a gente quer só o direito de viver. E dentro dessa série de vídeos sobre a autoestima, o importante que eu quero dizer aqui hoje é que todo esse movimento de legitimação, de nomes, de histórias, de ocupação de espaço, é importante para toda minoria, né? No caso aqui que eu falo da minoria LGBT, para que a gente crie uma identidade. Porque só a partir do momento que você consegue se dizer, eu sou isso, eu me sinto bem com isso, eu sou aceito por isso, eu não me sinto rejeitado, nem isolado, eu não me sinto como uma coisa solta no mundo, né? Eu tenho uma identidade, a partir disso é que se constrói a autoestima. É muito importante que as pessoas consigam se definir. Chega um momento que as definições não são mais importantes,
porque a gente transcende as definições. A gente sabe que o ser humano é muito mais que isso. Você que está me ouvindo sabe que um ser humano é mais que um homem, é mais que uma mulher, é mais que um médico, um advogado, um pedreiro, um agricultor. A gente é mais que isso, a gente é um ser. Mas para a gente chegar nesse nível de compreensão, a gente primeiro precisa passar por um primeiro nível, que é o nível da construção da nossa identidade. A partir do momento que a gente constrói a nossa identidade, a gente começa a construir a nossa autoestima. Ainda todo esse movimento, como eu disse, é bastante jovem. A gente tem que ter muita paciência com isso. A gente acha que não precisa, mas precisa, né, de denominações, de luta por minorias. Mas entenda, minorias não querem tomar o poder. A gente só quer ter o direito de viver com dignidade e viver com amor. Um grande abraço e aqui que eu fico. Um beijo.